Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Que coisa maravilhosa ter você aí do outro lado da telinha. Muito obrigada pela sua companhia aqui juntinho com a gente nesta quarta-feira, meio de semana, né? Estamos quase chegando aí no final de semana. Mas olha só, antes de você ir para lá, tá? Fique aqui com a gente que tem muita coisa ainda para rolar durante esses próximos dias aqui no Bem Assim. Hoje nós vamos falar aqui sobre a diferença entre açúcar e adoçante. Qual que é o melhor? Existe melhor entre esses dois? Já já nós vamos esclarecer essas dúvidas. Também vamos falar sobre botox e preenchimento, né? Nesse final de ano aí tá todo mundo querendo fazer botox, fazer preenchimento. Vamos explicar aqui quais são as diferenças, quais são os benefícios e ainda também falar sobre os cuidados, tá? Com a perfuração de orelhas. Você sabia que é preciso ter cuidados se você vai furar pela primeira vez ou até mesmo se você quer fazer outros furos? Já já, muita coisa boa hoje aqui no Bem Assim. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ó, ligadinho na TV Mar, seja aí né, pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou ainda pelo aplicativo TV Mar, né, para quem nos assiste, principalmente o pessoal do interior, que sempre está ali falando comigo no Instagram, pedindo para eu mandar beijo e abraço. Muito obrigada tá, pela companhia e pela presença de cada um de vocês. Sempre gosto de lembrar aqui das nossas redes sociais e também do nosso WhatsApp. São os canais digitais por onde você consegue entrar em contato com a gente. Então vai lá, acompanha, segue, curte, comenta, compartilha os nossos conteúdos. Nós gostamos muito dessa interação. Vamos lá começar o programa de hoje, gente. Porque quando se trata de bebidas, o açúcar quase sempre, né, aí na maioria das vezes, ele vem como acompanhante. Porém, muitos acreditam que o adoçante ele pode ser um substituto mais saudável. Para falar sobre a diferença né, entre esses dois ingredientes, nós estamos agora aqui no estúdio com a nutricionista Juliane Veloso para esclarecer algumas dúvidas para a gente. Muito bom dia, Ju. Seja bem-vinda mais uma vez né, aqui. Muito obrigada. Ju, vamos começar explicando o que é o açúcar? Sim. O açúcar é um carboidrato refinado, né? E que ele é muito usado para a gente adoçar, né? Sim. Então ele tem esse intuito, né? E também de nos fornecer energia. Mas energia também existe em outros tipos de alimentos, em outros carboidratos que são de melhores qualidade. Tá. E o adoçante? E o adoçante é uma substância que também é utilizado para adoçar, né? Só que ele tem menos calorias que o açúcar. Tá. Alguns adoçantes têm mais calorias do que outros, vai depender de cada tipo. Substituir o adoçante, o açúcar, pelo adoçante, faz de fato uma diferença? Assim, se for uma pessoa que utiliza muito açúcar no seu dia a dia, pode sim ser interessante porque ela vai diminuir calorias ali da dieta. Mas se é uma pessoa que ela consome pouco açúcar na sua rotina, muito pouco ali só no cafezinho, no máximo, ou uma colherzinha no suco, ou até não consome no suco, não faz essa diferença toda trocar o açúcar por adoçante. Certo. Então, quando a gente fala de alimentação saudável, a melhor opção seria o adoçante? Assim, a melhor vai opção depender, né? Vai depender de todo o contexto ali da alimentação da pessoa, né? A melhor opção mesmo seria retirar, tá. né? Fazer uma adaptação aí do paladar para poder retirar o açúcar aos poucos, né? Ou então consumir em poucas quantidades. Certo. Como eu falei, num cafezinho, 2 vezes ao dia não vai atrapalhar o processo de emagrecimento, né? Ou até uma vida saudável. Mas se a pessoa consome muito, é interessante utilizar o adoçante. Certo. Quando a gente fala de quantidade máxima aí por dia, existe uma quantidade máxima tanto de consumo, tanto para o açúcar quanto para o adoçante? Existe, a OMS ela recomenda aí 10%, né, de acordo com a dieta de 2.000 calorias, que equivale aí a uns 50 gramas de açúcar por dia. Mas a maioria das pessoas não seguem isso, né? Porque passa. Numa latinha de refrigerante, por exemplo, tem já acho mais ou menos umas 30 gramas aí de açúcar. Então, já chega bem pertinho dos 50. Se tomar uma latinha de refrigerante isso, já era, né? Já era. Já pegou aí a quantidade do dia. Já quase que atingiu a quantidade do dia. E em relação ao adoçante? Em relação ao adoçante, lá no próprio, a gente tem ali a recomendação, né, inclusive do IDA e de outras
instituições que têm a recomendação, né? Que nós nutricionistas podem prescrever, podem orientar o nosso paciente a melhor dosagem. Mas se você não tem como ir para um nutricionista agora, você pode ir o próprio rótulo, a própria informação lá, não ultrapassando aquilo, ou até menos mesmo daquilo que é recomendado no rótulo. Pergunto isso porque muita gente pensa assim, não, a adoçante é mais saudável do que açúcar, então eu posso consumir, pode consumir à vontade. Vamos aqui colocar, né, uma gota, né? Vários ml. Xiringa, né? Exatamente. Várias pessoas fazem isso. Pega e xiringa ali, no cafezinho, no suco, e não é uma coisa saudável, até porque ele também traz malefícios se ele consumidos em muita quantidade. Certo. Qual que é a diferença entre os adoçantes artificiais e os adoçantes naturais? Então, os artificiais, né, ali são sintéticos, né? São extraídos de sacarina, ciclamatos, aspartame. E os naturais são através de plantas, né? Como o stevia, tem o maltitol, sorbitol, que são adoçantes naturais, que são, vamos dizer, mais saudáveis, mas também precisam de moderação, porque também se consumido em excesso, também traz algumas consequências, desconfortos físicos mesmos, né? Como, por exemplo, pode dar uma diarreia, como o maltitol, por exemplo, se consumido em grande quantidade. Então, precisa sempre ficar atento a isso. O artificial, ele deve ser evitado entre essas duas opções? Deve. Se possível, deve ser evitado sim. Se não tiver como escolher um natural, porque ele, querendo ou não, o custo-benefício dele ele é maior, né, do natural, mas se não tiver como deixar de usar o adoçante, utilize em pouquíssima quantidade do artificial. Tem algum açúcar que é bom? Porque a gente aí vê vários tipos, né? Tem o cristal, tem o demerara, tem, sei lá, o mascavo, são tantos, né? Algum desses aí vai ser bom? Existem, né, aqueles que a gente já conhece, que é o de coco, né? Tem o demerara, ainda tem esses, mascavo. Eles são, em comparação ao cristal, eles são melhores em relação ao processamento deles, né? Também índices glicêmicos uns são mais baixos, tem uma mais lenta absorção também, mas em comparação assim de calorias não, são iguais, então tem que consumir com moderação do mesmo jeito. A única diferença aí vai ser o processamento, né? A quantidade de vezes que ele é processado para ficar daquela forma. Para ficar daquela forma, porque o cristal ele é mais processado do que um mascavo, do que um demerara, né? Ele passa por mais processamento ali. Então, se você consome açúcar no seu dia a dia e não abre mão dele, a gente pode dar uma preferência, sim, a esses. Mas se você consome muito pouco, tanto faz. Certo. Tem aí algum momento na vida em que é preciso fazer essa mudança do açúcar para o adoçante ou não? Existe, sim, os diabéticos, né? Eles precisam, sim, ter essa mudança. Ou retira o açúcar, ou então faz a troca. Certo. Substituir açúcar por adoçante ajuda a emagrecer mesmo? Essa pergunta é polêmica, né? Acho que todo mundo quer saber isso. Não é que ele pode ajudar, né? Quem consome bastante açúcar, então ele pode ali ser um auxílio a mais no processo de emagrecimento, porque o que realmente ajuda a emagrecer é déficit calórico, né? Causado no dia a dia, a gente consumir menos do que a gente está gastando ali. Na nossa rotina. Para a gente fechar então, Ju, vamos com dicas aí para o pessoal que está nos assistindo, que está nos acompanhando, sobre como é que a gente pode diminuir então esse uso do açúcar durante o nosso dia a dia. Eu recomendo que comece aos poucos, né? Se você utiliza 3 colheres ali de açúcar, comece a utilizar 1,5, né? Vai fazendo essa redução. Na primeira semana, reduz meia, na outra semana, reduz a outra metade. E assim vai por semana diminuindo. Como também diminuindo os industrializados, né? Refrigerante, suco de caixinha, doces em geral. Também é interessante. A gente está agora numa época que é uma época crítica, né? Quando a gente fala de alimentação, para quem não tem aquele controle, né? Vai ver aí, ó, muitas ceias, confraternizações, festas, encontros. Temos dicas para as pessoas buscarem ou manter o equilíbrio, não se exceder quando a gente fala aí de açúcar nessas alimentações? É moderação mesmo, a palavra-chave é moderação, né? Vai comer uma sobremesa, não fica também olhando, né? Olhar é triste, né? A gente pega uma quantidade que seja ali
razoável, que você sabe que vai satisfazer, né, também, até porque não é um dia que vai estragar tudo, Sim. né, o que estraga é realmente todo o processo quando você vem ali fazendo aquilo de forma contínua. Mas se você não vem numa sobremesa ali, não vai atrapalhar. Muito Então é moderação mesmo. Moderação, equilíbrio, enfim, né? Aproveita, mas aproveita com consciência aí para saber se você está se excedendo ou não. E aí, se estiver querendo mudar, tirar completamente o açúcar da sua alimentação, se talvez essa for uma meta sua, você pode buscar a ajuda de profissionais, é sempre o mais indicado e é o que a gente sempre reforça aqui no Bem Assim. Ju, contatos, redes sociais, vamos falar aí, né, para o pessoal que está nos assistindo. Falo sim. O meu Instagram é Nutri Juliane Veloso, você também encontra pelo Google, tá? E o meu telefone, ele é 8857-7081. Muito bem, obrigada, Ju, mais uma vez. Obrigada. Desde já, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você, boas também. festas. Obrigada mais uma vez pela presença aqui com a gente em 2020. Eu espero que a gente se veja mais em 2021. Também. Obrigada, Obrigada. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? No próximo bloco, nós vamos falar aí sobre a diferença entre Botox e preenchimento. Sabia que são diferentes? Pois é, já, viu? Não sai.